Oitava queda consecutiva na Bolsa de Valores, estaremos nós à beira de uma recessão como há muito tempo não visto? Vamos comparar aqui a crise de 2007 com 2022, alguns pontos, e vamos entender aí qual a melhor hora então de comprar e o que comprar. Deixa seu like nesse vídeo, bem-vindo ao canal Top Ações, vamos entender esse cenário macroeconômico e lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra. E o Ibovespa fecha pela oitava queda consecutiva, a maior sequência de baixas desde 2015 e o dólar agora bate 5,13, eu sempre digo que o dólar abaixo de 5 é oportunidade no meu entendimento, por mais que o valor justo dele seja um pouco ainda abaixo, para mim abaixo de 5 já é interessante, né? Pela perspectiva até da inflação no longo prazo dos Estados Unidos ser menor que no Brasil. Então a perspectiva aí de alta mais forte dos juros, incertezas quanto à China derrubam ativos de risco pelo mundo todo. Não é apenas ativo de risco, se a gente pegar um prazo um pouquinho maior, basicamente todas as bolsas, todos os ativos aí estão caindo. Pela perspectiva aí da inflação está realmente incomodando e a alta de juros aí fica inevitável, né? O que acaba resfriando a economia. Então, existem temores de estagflação, restrições na China e fatores domésticos voltam a levar a percepção de risco aí do mercado, né? Então, após um curto alívio aí em maio, já volta o caos aí em junho, né? As bolsas. Então amanhã, né, nós temos a super quarta decisiva para os mercados, onde nós vamos conhecer o aumento da taxa de juros aí do Federal Reserve e do Banco Central, para onde vai aí a Selic brasileira e a taxa de juros americana, mas não apenas isso, cada palavra que o Federal Reserve lá falar vai ser extremamente importante para a gente saber para onde vai esse aperto monetário, esse ciclo aí de aperto monetário. Então, todos os olhares atentos aos Estados Unidos principalmente, né, mas tem outros países no mundo também importantes com essa elevação aí da taxa de juros. A gente estão precificando o mercado aí em 75 pontos base, o aumento aí da taxa de juros americana na reunião amanhã no FONC. Já no Brasil, o Copom deve aumentar a taxa Selic em meio ponto, indo aí para 13,25, depois provavelmente mais aumento em meio pontos, indo para 13,75, mas isso aqui é a expectativa. De repente aí não acontece exatamente isso, né? Porque a inflação estava aí até surpreendendo positivamente, de repente eles indicam que o próximo aumento seja aí 25 pontos, vamos ver o discurso de amanhã. A queda aí nas commodities também pode ajudar a inflação a se controlar, mas a taxa de juros aqui no Brasil segue subindo, o mercado aí segue pessimista diante de vários acontecimentos. Historicamente, a taxa Selic brasileira é muito alta e Selics muito altas é ruim para a economia, faz aquela falsa sensação que dinheiro externo está entrando no Brasil, mas é aquele crédito que ninguém quer, né? O crédito aí que vem apenas para aproveitar dessa taxa aí alta e não está investindo realmente no Brasil. Então, além da inflação mundial, controle monetário, taxa de juros aí impressionando o mundo inteiro, nós temos as questões ainda não resolvidas, como por exemplo a Evergrande, né, a crise imobiliária chinesa, que parecia ser uma bolha aí que iria estourar a qualquer momento, simplesmente saiu do radar e a gente vê poucas notícias, inclusive há 2 semanas atrás, a Fitch Ratings simplesmente retirou o rating da Evergrande por falta de informações. Então, assim, a gente não sabe nem o que está acontecendo exatamente com o Evergrande. Será que realmente vai falir? Não vai? A China, a princípio, falou que não ajudaria a Evergrande, depois parece que estava ajudando, enfim, né? Pode ter sido intencionalmente, né? A China ter divulgado essas informações inicialmente, exatamente para o minério de ferro cair, mas o fato é que é um perigo ainda, sobre radar, uma crise imobiliária na China seria catastrófica, até porque a China é uma economia muito forte e muito pautada aí no imobiliário também, né? E ainda na China nós temos a pandemia que já fez lockdown, já trouxe aí congestionamento nos portos, tudo aqui também ajuda na inflação, né? E nós temos as incertezas em relação aos casos, na verdade, da pandemia. Não dá para saber o quanto aí está avançando, o quanto eles estão sendo cautelosos. É sempre um perigo aí, né? Vamos ficar acompanhando o que a gente puder acompanhar. Mas a pandemia ainda perturba a China. Aí daqui a pouco começam também os pacotes de incentivos econômicos e como consequência vem a inflação. Então é sempre esse ciclo aí perigoso para a economia.
A gente vê a Rússia, né? A invasão continua, sem sinais de trégua, e isso tudo aqui, além de aumentar o preço do petróleo, das commodities, né, e tudo mais, existe, né, a China aí começando a ter aí os seus planos, né, cada vez mais, assim, aparentes, né, não dá para afirmar nada, em cima de Taiwan. Será que realmente ela vai acabar, de repente, invadindo Taiwan? Tréguas aí farpas ficam aí entre Estados Unidos e China. E antes de ver o comportamento aí da bolsa de algumas ações, vamos fazer um comparativo da crise de 2007 com a crise aqui de 2022. Lembrando que é só assim ao grosso modo, né? Então a crise de 2007 ela tinha um foco principal, a crise aí de imobiliária dos Estados Unidos, na verdade uma crise de crédito, né? Que começou aí nos Estados Unidos, ela deu até uma ampliada aí na Europa, acabou respingando no mundo inteiro, mas o foco principal foi lá a crise de crédito imobiliário nos Estados Unidos, subprime, né? Crédito fácil. As commodities acabaram também tendo uma repercussão negativa, houve um pouco aí de recessão global em 2007, 2008, depois a economia começou-se a recuperar e existiu aí uma correção forte nos preços das bolsas de valores, muito aqui no Brasil também, por ser uma economia muito pautada em commodities, e as commodities também tiveram aí uma correção, e a bolsa, a grande diferencial que eu diria do ponto positivo em relação a 2007 é que as bolsas hoje, inclusive a americana, está bem mais barata do que estava na época, estão menos endividadas, a saúde econômica das empresas estão melhores. Aqui no Brasil ela está bem mais barata também a bolsa, então esse cenário aqui em relação a preço está melhor, mas a crise está muito mais complexa de se analisar, né? E quando a gente analisa essa crise, ela já começou lá em 2020, com a pandemia surgindo, muitas incertezas, na sequência nós temos lockdowns, pacotes econômicos, impressão de dinheiro, e por mais que fosse necessário, a consequência acabou vindo, que é a inflação, né? Já não bastasse isso, nós temos conflito Rússia-Ucrânia, com participação especial aí da OTAN, né? Toda essa confusão traz o quê? Aumento de preços de commodities, mais inflação, mais incertezas. Temos aí também aumento de Selic, de taxa de juros pelo mundo, que resfria a economia e deixa nesse ciclo aí terrível aí para as economias, que pode deixar cada vez mais próximo a gente de recessões, né? Então a gente vive aí também um momento de incerteza na China, com crise imobiliária. Será que era só Evergrande? Qual a situação de Evergrande, diga-se de passagem? E a China também tem seus interesses aí em relação à diminuição de poluição, aço, ferro, pandemia, né? Como é que tá lá a pandemia? E Taiwan, tudo isso fica aí sobre dúvidas, né? Nós não temos visão nítida, fica tudo sobre neblina. E temos a política de extremismo, né? No Brasil, parece que agora tudo é extrema direita, extrema esquerda, é sempre assim, o centro não é mais centro, é centrão, é tudo exagerado, né? E existe aí na política existe uma cultura aí de populismo, né? Então tudo aí discursos para a população e não exatamente discursos que vão realmente salvar a economia. Muitas vezes eu vejo isso, tá? Não estou generalizando um pouco aqui, mas é o que predomina na maioria. Eles privilegiam muito o hoje e não pensam no longo prazo. Esse aí é o que dita a política. Temos que tentar escolher aí o menos pior dentro das opções que aparecer. E de ponto positivo, como eu já disse, aí as bolsas hoje estarem muito mais baratas do que no passado, mas o cenário aí parece mais conturbado, mais complexo de se analisar, podendo desdobrar-se em recessões muito grandes. Está aqui o PL da Bolsa Brasileira lá em 2008, batendo os 15, 16, enquanto agora está aí em 5, 5,5, está bem diferente do que daquela crise, daquele período onde a Bolsa despencou. E a Bolsa Brasileira ela acaba refletindo a economia, né? Em 2007 ela ainda vinha bem, embora a crise nos Estados Unidos já estivesse pegando, mas no Brasil chegou em 2008, pegou as commodities em cheio, a Bolsa caiu pra caramba, exageradamente como de costume, subiu rapidamente, uma recuperação bastante forte, e aí uma queda que durou aqui vários anos, né? De 2009 até 2016, por conta, né, do cenário político também, né? Muito prejudicou bastante, decepcionou o mercado. O PIB chegou em alguns momentos a cair bastante, né? Não tinha nenhum caos assim econômico mundial para justificar tamanha queda, né? Ainda assim, o Brasil teve um momento de recessão e uma expectativa de melhora antes mesmo de começar a melhora.
já começa altas fortíssimas na Bolsa de Valores, né? O PIB nem chegou a engrenar de uma forma muito forte, mas a Bolsa já foi subindo. Uma queda exagerada novamente por conta da pandemia, uma recuperação forte como nós vimos no passado, e depois mais uma subida com a economia ficando positiva em relação aos pacotes econômicos, né? Tudo dando certo, a pandemia não era o fim do mundo, e aí realmente vem as decepções políticas, econômicas do Brasil, sofrendo com inflação, começam a aparecer vários problemas, começa a se contornar uma melhora novamente, e aí novamente, né? Nós temos agora a inflação mundial, a pandemia até sai um pouquinho de cena e entra vários outros cenários, como nós acabamos de falar aqui. Então fica essa expectativa de qual será o futuro aí do Brasil. Depende muito da economia mundial, mas também depende muito da política. Embora as ações performam aí de maneiras diferentes, elas têm um certo vínculo com o Ibovespa. A gente vê o índice de ações financeiras, desde que ele foi criado, ele vinha performando melhor que o Ibovespa. Um momento aqui terrível para ele, até um pouquinho pior talvez do que o Ibovespa nesse momento aqui, porque 2012 realmente até 2016 foi terrível para as elétricas, momentos de indecisão, né? E aí uma recuperação fortíssima, né? Como não era de se esperar, uma pandemia também pegando forte e uma recuperação bem parecida com o Ibovespa, só que um pouco melhor, né? A partir desse ponto aqui. Então, você vê que existe uma certa correlação. Alguns ativos vão performar muito melhor, como a gente vê a Transmissão Paulista, algo incrível, mesmo com a dificuldade que ela passou em 2012 até 2016, mais ou menos. Ela vem de uma recuperação, quando as coisas dão certo, de forma astronômica, né? Mas outras empresas, como por exemplo a estatal Eletrobras, sofreu de forma abusiva, né? Então foi destruída a empresa aqui, e mesmo que tenha feito diversos turnaround, tudo que tenha feito, ela não consegue recuperar-se o suficiente, tendo um desempenho mais ou menos em nível de Ibovespa, isso porque ela está para ser privatizada. Se não fosse isso, ela ainda está sendo privatizada, né? Senão ela estaria aqui embaixo do Ibovespa, né? Então existe esse risco político também para os ativos unicamente. Quando a gente olha aqui, o Banco do Brasil não tem um histórico tanto de intervenções, mesmo assim oscilações mais fortes, mais ou menos similar ao Bradesco. Você vê que os bancos eles têm correlação muito aí com a economia, eles oscilam forte mesmo, porém performando acima do Ibovespa no setor Best Bars, costuma ir bem, né? Os bancos são uma fonte segura aí de investimento, e acabou que o Banco do Brasil e o Bradesco aí praticamente empatam em performance, um pouquinho melhor o Banco do Brasil pela transformação recente que o banco vem fazendo, né? O recente aí está ajudando ele. A gente vê então outras empresas como a Petrobras, mais uma vez a gente vê uma destruição total de patrimônio, né? Realmente não tem explicação a não ser, né? Aquelas intervenções altíssimas. Essa alta aqui salvou ela também para ganhar do Ibovespa apenas por uma alta aí muito forte, uma recuperação da empresa, né? Política de preços adequada e também o petróleo subindo demais. E ela consegue recuperar seu Ibovespa, mas foi bem aquém do que esperar de uma petrolífera. E contra a Vale, mesmo com tragédias que aconteceram com ela, e também quedas de commodities, ela sofreu por um tempo. Depois, entre sobes e desces, ela também está performando muito acima do Ibovespa. Então você viu que as ações elas têm muita correlação com o Ibovespa e com a economia, mas é lógico que um ativo ou outro vão performar muito melhor. Então cabe a nós sempre estar analisando para escolhermos os melhores ativos. Os elétricos têm uma resistência melhor aí, né? A gente viu a Transmissão Paulista fantástica, por isso que eu gosto tanto do setor de transmissão, ele resiste bem, mas também não dá para a gente esperar valorizações daquela magnitude novamente, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ficar atento aí à economia e tentar entender em que momento nós estamos. A gente sabe que a gente está numa decadência, e aí cabe a nós tentar entender. Nós estamos num momento aí de desespero, com todo mundo vendendo os ativos, ficando extremamente baratos, exagerando, ou será que estão precificando uma realidade? Por um lado, a bolsa está mais barata que em outras crises, nós temos um cenário bastante complexo de se destrinchar, pode estourar inúmeras bolhas aí, porém, a gente tem um entendimento aí que não tem como a gente precificar o preço fundo. Então o que eu faço aí comprando, sempre estou comprando, mas também deixando uma reservinha de oportunidade, tentando refazer uma reserva de oportunidade ao longo do tempo para eventualmente uma nova queda forte a gente poder aportar mais forte, conforme eu mostrei aí no vídeo, inclusive, que eu fiz no fim de semana.
mas sem deixar de aportar. E gostaria de você deixar o seu comentário. Você está comprando como se não houvesse amanhã ou está deixando um pouquinho aí de reserva de oportunidade? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!